Muito boa noite a você que se liga na Web TV Multiplay. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também em www.mogiplay.com.br. Estamos iniciando nesta quarta-feira mais uma edição do programa Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro com o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha. E o tema de hoje, na verdade hoje temos dois temas, turismo e cultura. E quando a gente fala em turismo em Mogi Guaçu, antigamente poderia até soar estranho, mas muitas ações já foram desenvolvidas para o crescimento, para a evolução do turismo na cidade de Mogi Guaçu. Nós vamos falar sobre vários aspectos do turismo com o prefeito Walter Caveanha, que eu saúdo com boa noite. Boa noite, prefeito. Boa noite, Gil. Boa noite, Rafael. Boa noite, André, Paulo, Wilson. É uma alegria muito grande, mais uma vez, podermos estar aqui no Mogiplay, prestando contas do trabalho desses últimos 7 anos de governo. E nós estamos sentindo o quanto está sendo importante isso para esclarecer a população do compromisso que nós assumimos e das conquistas que nós tivemos nesses últimos anos, né? No início, quando nós mostramos o que aconteceu com a economia do município, né, a estabilidade que ela trouxe, os recursos que nós conseguimos trazer, a gestão da eficiência para poder pagar em dia todos os nossos funcionários, mostramos o quanto foi importante o programa de mobilidade, o quanto foi importante todo o projeto que nós vamos falar também de emprego com os distritos industriais, a questão da moradia. Hoje nós estamos falando de turismo, né? Mogi Guaçu é uma cidade que ela não tinha esse perfil, né, de turismo. Mas nós estamos começando a trabalhar esse projeto no sentido de ser uma outra vertente de geração de emprego e renda na cidade, né? E uma cidade que tem um rio que conta toda uma história, né? Que tem toda uma história desde o início da civilização indígena Tupi-Guarani aqui em Mogi Guaçu até os dias de hoje. Ela conta essa história. Nós temos aí investimentos na área de turismo que resultaram em efeitos extraordinários. A questão dos restaurantes, né? A força que tem o tema Mandi, né? que é importantíssimo para o futuro, e o que está acontecendo na nossa região, né? Nós tínhamos no passado apenas a vocação industrial, né? Tínhamos também a vocação agrícola, claro, que começou com a agricultura, com o café, e hoje a laranja é a nossa grande força, né? Mas a importância que tem o turismo daqui para frente, o que está acontecendo aqui com a região de Pinhal, das estâncias aqui na nossa região. Então o turismo hoje você não foca só numa cidade, você foca numa região. Então a gente quer comentar todo o trabalho que a gente procurou fazer ao longo desses anos e o que está pronto para que a gente possa avançar nos próximos anos. Vale ressaltar que este programa, além de ser um programa de prestação de contas, eu gosto sempre de destacar que o prefeito Walter Caveanha traz pitadas históricas muito legais e a produção preparou imagens interessantes para a gente acompanhar durante hoje. Então vale a companhia, fique com a gente, compartilhe essa transmissão e venha conferir tudo aquilo que foi preparado para o programa de hoje. Prefeito, começamos falando sobre uma novidade que Mogi Guaçu recebeu nos últimos anos com a chegada do automobilismo aqui em Mogi Guaçu, com a construção de um autódromo particular, o Velocitar, mas que trouxe muitos benefícios para a cidade. E também, além do Velocitar estar ali com a pista de automobilismo off-road, tem o automobilismo para carros, né, on-road, e também o off-road com ralis, etc. Já puxando por esse aspecto, eu gostaria que o senhor falasse do turismo rural, porque Mogi Guaçu também tem sediado provas de mountain bike, o Roseira Racing, enfim, vamos já começar por esse aspecto, prefeito. Mogi Guaçu ganhou um grande presente da família Souza Ramos. O Eduardo veio para Mogi Guaçu com um projeto, né, de criar gado e, de repente, pela vocação dele e da sua família, ele construiu um autódromo inicialmente para eles, né, trabalharem, e de repente virou um autódromo desse nível, dessa categoria, e hoje sendo a sede da Stock Car aqui na nossa cidade, e que tem trazido, portanto, um interesse muito grande, né, dos investidores na rede hoteleira, né?
do que significa o automobilismo numa cidade, no efeito regional, do estado, do Brasil, o que isso projeta Mogi Guaçu para todo o país e para fora do país. Então foi um grande presente que Mogi Guaçu ganhou e que, sem dúvida nenhuma, nós devemos aproveitar muito isso, né? E fazer grandes investimentos no futuro, aproveitando esse potencial, com exposições, atrair investimento em exposições para cá. O quanto é importante que todo final de semana tem corridas aqui junto do Velocitar, né? O que isso pode atrair de novos investimentos na cidade. Então, eu acho que o automobilismo veio, como veio a MAHLE gerar emprego em pistões no passado, em 79, que eu tive a honra e o orgulho de inaugurar junto com toda a direção da MAHLE. Agora nós estamos vivendo, né, esse pool aí histórico para a nossa cidade com o Velocitar. Prefeito, o senhor falou sobre o Velocitar e sobre a Stock Car, que está presente e está confirmado para este ano mais uma edição. É claro que nós estamos em meio a uma pandemia, então o evento que vai acontecer na segunda quinzena de outubro não será aberto ao público, mas está funcionando o Velocitar, inclusive na semana passada, já tiveram provas lá, e isso acaba movimentando o comércio, né? Porque esses pilotos, as equipes que vêm, elas se hospedam, utilizam o comércio local, os supermercados, ou seja, é geração de renda, né, prefeito? Sem dúvida, você vê a rede hoteleira, os restaurantes, o comércio em geral, o que isso atrai também investidores, porque quem mexe com o automóvel, eles são grandes investidores, que vêm conhecer a beleza que é Mogi Guaçu. Mogi Guaçu é um município enorme, né? É um município que tem espaço para grandes investimentos. Nós temos 4 distritos industriais que nós construímos em Mogi Guaçu, pequenas e médias empresas, e que vieram para cá, estão trazendo, gerando emprego e renda para a nossa cidade. Então, isso atrai, né, todo o interesse de investidores para a nossa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu participei das 3 últimas corridas, eu acho que foi um espetáculo isso, né? E o que a gente ouve dos pilotos, o que a gente ouve da equipe da Globo que vem trabalhar com a corrida, eu acho que é extraordinário. Parabéns à família do Eduardo Souza Ramos, parabéns a todos os pilotos e obrigado por ter dado esse presente para a nossa cidade. Isso já está dando uma demonstração da força do turismo da cidade nos próximos anos. Ainda naquele primeiro quadro que a produção mostrou, você viu no destaque do lado direito o Roseira Racing, que é uma tradicional prova de mountain bike que atrai centenas de atletas da modalidade para o município de Mogi Guaçu, e abaixo imagens dos Jogos Regionais do Idoso. Festa bonita, não, prefeito? Esse foi um projeto extraordinário que nós abraçamos em Mogi Guaçu, né? Eu acho que esses Jogos Regionais do Idoso é um evento espetacular e lotou, né? O ginásio Carlos Nelson Bueno, o Furno, lotou, ficou lotado, ficou maravilhoso. E é isso que nós queremos, atrair, né, cada vez mais, porque o que faz uma comunidade, Gil? Ela tem que ser uma comunidade que viva dentro da sua cidade com a melhor felicidade possível. Tem muita gente que não consegue fazer lazer fora de Mogi Guaçu. Então, Mogi Guaçu prepara a infraestrutura para o lazer, né, do povo da nossa cidade. Foi por isso que a gente investiu em muitas áreas verdes na cidade, investiu que nós mostramos no meio ambiente, Jardim do Lago, o Chico Mendes, né, as áreas centrais, agora o Porto Mandi, que vocês vão ver esse projeto do Porto Mandi, acreditem, vai ser uma das coisas mais lindas no futuro, né? Porque ela vai fazer com que haja uma grande área verde de mais de 20 alqueires de terra ao lado do rio Mogi Guaçu, né? Com lugar de investimento também na área de restaurantes. Eu acho que é por aí, é você unir o meio ambiente, o turismo e o emprego, né? E gerando qualidade de vida para a nossa gente. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre a importância para o município de Mogi Guaçu de ter o Centro Cultural, o Teatro Tupec. Bem, eu acho que todo mundo que trabalhou com cultura, que gosta, né, do projeto de cultura, o quanto foi importante para Mogi Guaçu a gente concluir uma obra que ficou paralisada por muitos anos, né?
E eu tive ali o apoio de um grande deputado Candir, foi ministro, né? E ele nos recebeu. Eu estou ali com o Pedro Zamper, que ele representava todo o grupo de artistas, né? Que nós montamos incentivamos, né, a comunidade artística de Mogi Guaçu, que recebeu o nome do Itupec, que é tudo pela cultura, né? E com isso nós conseguimos levantar R$300 mil na época, e que foi o suficiente para a gente colocar em funcionamento o Centro Cultural, né? Foi um projeto maravilhoso, um envolvimento da comunidade, uma participação muito grande. A Associação Comercial participou conosco, enfim, a sociedade como um todo, né? Porque cultura é isso, né? É quando você procura, através do conhecimento, né? Através da crença, da arte, através das leis, você procura envolver, né, toda uma comunidade. É isso aí. Então, olha o resultado que deu. E a cultura, quando envolve o povo, ela pode ser uma cultura popular, mas pode ser outros tipos de cultura. Ela só não é uma cultura de interesse econômico, né? E aqui em Mogi Guaçu a gente busca fazer com que a cultura seja popular. A exemplo dos carnavais, a exemplo das outras festividades que nós fizemos em Mogi Guaçu. Ô prefeito, e ainda falando do Centro Cultural, estão sendo realizadas melhorias lá, né? Está recebendo melhorias que... Ele já é um palco que recebe grandes atrações de todo o Brasil, recebe grandes shows de stand-up, mas vai poder receber bem melhor esses artistas e, consequentemente, o público, né? Eu tenho, assim, a felicidade, porque um dos grandes problemas, né, com relação ao Centro Cultural é que, na época, quando nós inauguramos, nós não conseguimos, com os recursos que tínhamos, de colocar o ar-condicionado no teatro. Isso tem sido reclamações ao longo desses anos todos, né? E agora nós conseguimos, do governo do Estado, através da Secretaria da Justiça, né, levantar R$1 milhão para que nós pudéssemos fazer essa reforma. E eu quero aqui agradecer todos aqueles que nos ajudaram, né, a conseguir esse recurso. Agora o Centro Cultural vai ter no seu teatro o ar-condicionado tão importante, e vamos reformar todo ele, né? Nós estamos mexendo em todo o Centro Cultural, além da pintura externa, nós estamos colocando uma área administrativa, a lanchonete, os sanitários estão sendo reformados, né? Enfim, nós estamos dando uma outra cara no Centro Cultural para atender esses próximos anos. Eu tenho a certeza absoluta que ele vai continuar a fazer um papel importante na cultura de Mogi Guaçu, importantíssimo. Né? O quanto é importante você ter ali uma biblioteca, você ter ali um museu, você ter um teatro. Eu investi muito e acho que esse investimento é grande, Gil, porque o Centro Cultural ele é muito abrangente, né? Ele atende a dança, atende a música, atende o teatro, a leitura, a biblioteca. Você tem ali um lugar para atrair toda a nossa população que gosta de cultura, quer aprender, quer conviver com os aspectos culturais. Então eu me lembro muito bem, quando a gente não tinha o Centro Cultural, lá nas administrações passadas nossas, eu comprei 2 lonas de circo e colocamos uma no IP e a outra lá junto do Ari Marchiori, na Zona Sul. Essas 2 lonas de circo eram um local para atividades culturais, não esportivas, culturais. E o quanto foi importante isso no passado. O quanto a juventude participou, os jovens foram para a convivência, né? Porque cultura é isso, é você estar constantemente um processo de conhecimento e convivência social. E esse processo de convivência social acontece desde o início da vida das crianças, né? Então elas começam a adquirir cultura nossa, local, em função de uma história que a gente tem. A gente não pode esquecer nunca, Gil, que nós temos uma história, né? Uma história que começou lá com os índios Tupi-Guarani, depois com os bandeirantes, né? Depois os tropeiros que vieram para cá. Então o Rio foi esse grande testemunho nosso ao longo desses anos. Nós temos uma história, né? A história do café, a história da indústria cerâmica, o quanto ela foi importante no desenvolvimento. E essa história é fundamental.
E isso tudo a gente tem que ir passando para a nossa população. Eu me lembro muito bem quando na época do Nico Lange, para você ter uma ideia, ele instituiu a nossa bandeira, né? A nossa bandeira que é vermelha e amarela. O que diz a nossa bandeira vermelha e amarela? O vermelho é o barro taguá e o amarelo é a riqueza, tá certo? Que esse barro trouxe para a nossa cidade. Então foi muito bem pensado, né? Na época pelo ex-prefeito. Agora, há poucos anos atrás, o Hélio Miachon Bueno, também, através de um projeto de lei, nós temos aí o nosso hino, né? Um hino maravilhoso. Isso faz parte da história, toda ela resgatada pela nossa história. O senhor falou de índios há pouco, então vamos falar de um lugar que tem um nome originário aí da cultura indígena, que é o Parque dos Ingás, e que foi o palco escolhido para a realização de um dos projetos que eu percebo que o senhor tem um carinho muito grande, que é o Natal Luz. Parque dos Ingás, que recentemente ganhou palco. Na verdade foi o ano passado ou retrasado, prefeito. Eu estava lá na inauguração, agora me fugiu. Fala sobre a importância desse Parque dos Ingás para o turismo de Mogi Guaçu. O Parque dos Ingás tem uma história, né? Uma história importante. Ali funcionava a cerâmica Mogi Guaçu, às margens do rio. A exemplo da cerâmica Armani, da cerâmica Martina, da cerâmica São José Guaçu. Infelizmente, nós perdemos esse Parque Fabril. E no local foi se transformando em outras áreas. Uma, investimentos como na cerâmica São José Guaçu, o Big Bom adquiriu e está gerando centenas e centenas de empregos ali naquela região, onde nós trouxemos para lá o Poupa Tempo, enfim, é todo um processo de geração de emprego e renda. O Parque dos Ingás passou a ser uma área verde de interesse de lazer e social da cidade, né? E ali nós começamos a investir. Quando nós assumimos agora, o estado do Parque dos Ingás era lamentável, né? E nós conseguimos e recuperamos, colocamos o gradil, protegemos melhor o parque, iluminamos melhor o parque, trouxemos ali este palco, fizemos com que Mogi Guaçu passasse a ter o Natal Luz, um projeto extraordinário, né? Levei ali a faculdade, a primeira faculdade que teve aqui na nossa cidade, foi uma faculdade particular, a Imaculada, que nós aproveitamos as instalações dos barracões que ali existiam e trouxemos a faculdade. Ela está ali junto, incorporada, né, a todo esse projeto de lazer, de turismo da nossa cidade. Eu quero deixar bem claro que esse parque, chamado Parque dos Ingás, ela leva o nome do seu Orlando Chiarelli. Orlando Chiarelli foi um ex-prefeito de Mogi Guaçu, tá certo? Que trabalhou, se dedicou, deu a sua força no desenvolvimento da cidade. Então é Parque dos Ingás, prefeito Orlando Chiarelli. E aí a gente está observando imagens do Natal Luz, que já vem com várias edições acontecendo e atrai um grande público, não só de Mogi Guaçu, mas de toda a região, de várias cidades. O pessoal vem acompanhando esse trabalho aí, uma ideia do senhor, né? Foi uma ideia, foi uma inspiração. O Mogi Guaçu passa a ser também uma cidade luz. Eu gostaria que voltasse essa foto, por favor, para mostrar o que isso tem de novo, né? Você vê aquela ponte iluminada. O que isso representa para a nossa cidade? É uma riqueza, é uma obra centenária, uma ponte inglesa de estrutura metálica, maravilhosa, que eu tive o privilégio de recuperá-la na época, quando nós fizemos a Avenida dos Trabalhadores, e como engenheiro transformamos de ferrovia em rodovia. Com esse Natal Luz, ela está sendo iluminada todos os anos, né, desta forma, e agora, se Deus quiser, ela vai ser iluminada definitivamente, né, para não ficar somente no Natal, mas ficar acesa para que a população possa vê-la todos os dias. Ali nós fizemos um túnel. Esse túnel, para que vocês tenham uma ideia, tem 400 metros, né? Foi uma ideia nossa, foi feito pelos nossos funcionários da nossa equipe de elétrica, que todos os anos vem trabalhando esse projeto. É um projeto lindo. A ideia é chegar de 400 a 800 metros de túnel no Parque dos Ingás. Isso atrai pessoas da região inteira para vir conhecer. E com isso a gente está melhorando também o comércio da cidade, né? Porque você atrai para Mogi Guaçu e o comércio se sente
fortalecido, né? Então é isso que nós estamos buscando, entender o significado do Natal, que eu acho que isso para mim é muito mais importante do que a parte comercial, mas também faz parte do processo, vamos dizer assim, da cultura brasileira em fazer do Natal também uma troca de presentes, uma doação de presentes para as crianças. Isso ficou uma cultura no nosso país. Prefeito, o senhor falou aí sobre o Natal e sobre essa atração de pessoas para a cidade que acabam consumindo. Mas quando se fala em turismo, o turismo, muita gente pensa em água, turismo na zona rural, diversão, lazer, mas também existe o turismo de negócios. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância hoje do turismo de negócios em Mogi Guaçu, especificamente voltado pelo fato da cidade hoje contar com 2 shoppings, contar com poupa-tempo. O turismo de negócio é o turismo que envolve vendedores, compradores, investidores, que vêm para a nossa cidade à busca de negócios e também a busca de compra de produtos daqui e da nossa região, né? A rede hoteleira utiliza muito disso, né? Enquanto você vai numa praia, que é o turismo do lazer, você vem para uma cidade industrial e de agricultura forte como é a nossa, num turismo de negócio, né? Mogi Guaçu, para vocês terem uma ideia, o Comfort é um belíssimo hotel, me fugiu o nome do hotel. Tem o Vila Real ali do lado. O Lumina. Tem o Lumina. São 3 hotéis. Ali naquela época, quando eu construí o Paço Municipal, nós tínhamos o Hotel Baradá, Hotel Taguá. Infelizmente, com o falecimento do Adib, deu esse problema todo. Então, esses 2 hotéis não estão funcionando. Mogi Guaçu ficou desguarnecida de rede hoteleira por um período, né, prefeito? Muito desguarnecida, e agora você vê os investimentos. E acabamos de aprovar um 3º hotel, né, que está para ser construído ali na Avenida Tancredo Neves, um hotel também muito bom, que vai ser construído ali de 80 apartamentos. Então você vê o quanto que Mogi Guaçu está crescendo, né, com essa possibilidade de envolver turismo de lazer e turismo também de negócio. Vamos passar para uma outra fase do turismo que chama bastante atenção, e eu acredito que o senhor pensa que no futuro os próximos gestores possam implementar ainda mais essa área, que é o turismo gastronômico, que começou em Mogi Guaçu já há algum tempo, quando a cidade recebeu uma famosa rede de fast food, né? Exatamente. Você vê, quando o McDonald's veio para Mogi Guaçu, eles me procuraram, né? E eu perguntei, por que vocês escolheram Mogi Guaçu? Ele falou assim, porque na pesquisa, Mogi Guaçu era a cidade que mais tinha condições de comprar o nosso lanche. Eu fiquei assustado, porque não era Mogi Mirim, não era Itapira, não era São João da Boa Vista, era Mogi Guaçu, né? Que o McDonald's me mostrava uma pesquisa onde a maior parte da nossa população tinha como comprar o lanche deles. E depois do McDonald's, o que aconteceu com o Jangada, o que aconteceu com o Pescador, né? O Madeiro veio para cá, com o Poupa Tempo nós montamos um outro shopping, Mogi Guaçu passou a ter 2 shoppings, é extraordinário isso. Então nós estamos sentindo, né, esse crescimento do turismo na nossa cidade. E o turismo também se fortaleceu com a faculdade de medicina. Você não parece o que isso representa para Mogi Guaçu. Mogi Guaçu passa a ser conhecido no Brasil inteiro com essa faculdade também, porque todos vão prestar vestibular, ficam sabendo que Mogi Guaçu tem uma faculdade de medicina. Isso melhora o nível, e não só vai oferecer, que eu venho falar isso aqui numa outra prestação de contas, que é com relação à cidade, vai oferecer centenas de jovens que vão se formar em medicina, vão ficar muitos aqui na região, muitos em Mogi Guaçu, mas olha a quantidade de 360 jovens a cada 6 anos que a gente vai ter disponível para atender gratuitamente a população da nossa cidade. Prefeito, vamos falar de um assunto agora que chama bastante atenção e nos últimos dias também chamou atenção, nos últimos tempos chamou bastante atenção, mas eu sei que sempre o senhor traz uma pitada histórica. Vamos falar de domingo de manhã, de pastel na feira. Qual que é a importância para o senhor da feira lá no Parque Cidade Nova?
A feira no Parque Cidade Nova, já é uma atração até turística aqui da nossa cidade, né? Porque é uma quantidade enorme de pessoas que visitam a nossa feira. Eu adoro passear na feira. Não é? Eu adoro passear na feira. Qual é o grande problema da feira? É o transtorno que ela traz para as famílias que residem ali, né? Que logo de madrugada começa um barulho, começam as dificuldades. As famílias estão sofrendo ali, sem dúvida nenhuma, há muitos anos, né? E foram várias vezes buscar uma solução comigo, né, nesses 7 anos. Tanto os moradores como os feirantes, né, buscar um entendimento tal. E nós fomos à busca de uma solução, né? E o Parque Cidade Nova, ele tem uma característica muito bonita de projeto, um projeto antigo aqui da nossa cidade, e que deixou um canteiro central, onde você tem atividades de lazer e tem atividades de área verde. E ali naquele local, era uma atividade de lazer, você pode investir ali, você pode melhorar o ambiente. E ali foi colocado um campo de futebol, ali tem um palco que é para eventos, né, que pode ser utilizado. E o que nós sugerimos? Que nós fizéssemos então uma urbanização do aproveitamento desta área, no sentido de atender a população, porque ali a grande maioria é comerciante, né? Não vai ter esse problema de parar os carros na frente das residências. E ao mesmo tempo esse espaço pode servir para feira, pode servir para uma feira noturna, pode servir para um grande centro gastronômico que já está ficando no Parque Cidade Nova como uma região gastronômica. Nós podemos fazer dali eventos culturais, né? Enfim, coisas que a gente pode aproveitar melhor aquele espaço. O senhor falou sobre feira noturna. Eu acho que Mogi Guaçu é a única cidade aqui da Baixa Mogiana que ainda não tem essa iniciativa da feira noturna. E nas vezes em que eu visitei outras feiras noturnas, eu encontrei muitos guaçuanos, até fazendo reportagens, muitos guaçuanos frequentando essas feiras noturnas. Em Olambra tem na quinta-feira, Mojimirim e Itapira na quarta, em Estivagerbe na quarta. E esses guaçuanos anseiam, né? A gente percebe até muitos comerciantes, feirantes de Mogi Guaçu que estão indo para essas feiras, ansiando por uma feira noturna. Por que o senhor não implantou a feira noturna em Mogi Guaçu ainda? Por falta de espaço, é isso? Eu acho que esse vai ser o momento, né? Tudo tem a hora certa, tem o momento certo. Eu acho que esse é o momento certo. É o momento de atender a população do Parque Cidade Nova, é o momento de dar uma feira com altíssima qualidade para os feirantes, né? É o momento de ser um ponto turístico regional, a cada dia melhorando ainda mais, e a oportunidade de ter uma feira noturna, uma feira gastronômica noturna, é uma oportunidade de você abrir um espaço para a nossa população. E esse espaço, não existe espaço melhor que esse, tá certo? Nós não iremos fazer a derrubada das árvores, como andaram falando, que nós vamos derrubar. Não. Se houver necessidade de umas 7 ou 10 árvores, talvez pequenas, a gente vai transplantá-las, né? Tirar de um lugar, pôr na outra. Talvez nem haja necessidade, mas se houver, é isso que vai acontecer. E vamos ter que urbanizá-la, né? Ao longo de todo, como nós estamos fazendo com a Avenida Alípio Caveanha, né? Que é aquele corredor que a turma criticou tanto, e a beleza que está ficando, né? Então é isso que nós queremos, fazer uma Mogi Guaçu melhor, uma Mogi Guaçu com mais qualidade para a população. Esse era o nosso sonho, né? E é um sonho que ele se concretizou com muito trabalho e também com muita experiência de vida de toda uma equipe. Você não faz nada sozinho, você tem que ter uma equipe realmente comprometida com tudo isso. E agora, Gil, você não tem a menor dúvida, nós demos entrada do MIT na Assembleia Legislativa, né, que é município de interesse turístico. Mogi Guaçu está pleiteando uma verba anual para ajudar a investir também nisso. Muito bem, Mogi Guaçu, sem dúvida nenhuma. Eu quero ver o Lucas aí está numa foto aqui com a gente, onde ele foi um dos grandes incentivadores desse projeto, e aí está com o Márcio, que preparou também todo esse trabalho, e nós demos entrada ali junto da Assembleia Legislativa, estamos aguardando a aprovação e Mogi Guaçu ser incluído. E além disso,
nós temos uma parceria, estamos estudando uma parceria com o município de Estiva Gerbes, com o município de Pinhal. Por quê? Se nós fizermos o eixo Mogi Guaçu-Pinhal, Pinhal está se fortalecendo ali com a uva, né? Está tendo vinhos de qualidade. Se eu não me engano, já tem 3 ou 4 plantas de projetos ali já sendo produzido de vinhos, né? E ali nós temos o Velocitar. Imagine esse eixo Mogi Guaçu-Pinhal como o eixo do turismo no futuro, né? Você atendendo a toda essa região. E quem sabe a gente até atrair a produção de uvas também aqui na Roseira. É uma ideia de trabalhar um ponto mais alto da cidade, de produção de uvas, para poder, quem sabe, ter alguma coisa também aqui, ou fornecer uva para eles ali em Pinhal. Então, olha o que isso pode abranger, vamos dizer assim, de novos investimentos. A Cerâmica Cataguá, os proprietários me trouxeram um projeto turístico ali maravilhoso ali. Maravilhoso. Os investimentos que eles vão fazer no futuro ali é algo extraordinário, preservando aqueles barracões centenários ali, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser outro ponto de turismo no futuro. Eles têm ali uma plantação de jabuticabeiras, que é um negócio de cinema, né? Então, são coisas que pouca gente conhece, e que na hora que os investidores vêm para fazer com que realmente Mogi Guaçu passe a ter novos pontos de turismo, vai abrindo portas para todos aqueles que vivem e que investem em turismo. Normalmente, como esse programa ele não tem uma interação direta com o público, eu não estou acompanhando os comentários, mas sempre depois vou verificar, e algumas pessoas dizem que a gente foge de temas polêmicos, de temas espinhosos, mas não, o prefeito colocou o tema aí antes mesmo de eu fazer a pergunta sobre a feira. Eu vou pedir para a produção colocar novamente o projeto da feira no novo espaço lá no Parque dos Engás. Então, justamente é isso que o senhor quer dizer, né, prefeito? Essas árvores, a maioria já são existentes lá, e também essa camada de asfalto que tem no projeto, ela não prejudica, é um trecho muito pequeno ali do espaço ali no Campo da Brama? O espaço do Parque Cidade Nova, ele quando foi projetado, ali não tinha árvore nenhuma, então alguns proprietários foram plantando, não é uma árvore, tem alguns eucaliptos nós vamos ter que tirar, né? Não posso deixar o eucalipto ali no meio, mas as árvores ali que vão promover sombra, inclusive para a população que vai à feira, ela vai ser importante. Você vai pegar mais o centro dela, né? As laterais, a gente ia trabalhar as galerias, 2 galerias nas laterais, nós resolvemos, portanto, trabalhá-la com a zona central, para evitar mexer com as árvores nas laterais. Ao invés de colocar o asfalto, nós fizemos a opção por bloquete, tá certo? Porque ela tem uma permeabilidade maior. Então, com isso, a gente está também procurando preservar. Agora, ali não é exclusivamente para a feira. A feira vai aproveitar aquele espaço. Durante a semana? Durante a semana, pode servir para uma atividade cultural, pode servir como estacionamento para os comerciantes do local, né? Eu já percebi que tem muitos comerciantes ali com problema de estacionamento, como também tem ali no Jardim Novo 1, né? Que eles vêm pedir para mim, vamos fazer alguma coisa na área central, para que a gente possa melhorar o estacionamento para o nosso comércio. Então ali é um ponto ideal, é um ponto que vai atender, sem dúvida nenhuma, aos interesses de toda a população de Mogi Guaçu, dos feirantes, mas principalmente dos moradores do Parque Cidade Nova. E ainda da série pontos polêmicos dos assuntos que a gente está abordando aqui, eu gostaria de voltar, prefeito, a falar sobre a nova iluminação da Ponte de Ferro. A Ponte de Ferro tem sido iluminada no Natal Luz, mas recentemente o senhor apresentou aí um projeto de uma iluminação permanente para esse cartão postal da cidade, o que tem gerado algumas críticas. Como é que o senhor vê isso? Bem, isso é um projeto já antigo, né? Não é de agora, é um projeto que a gente gostaria que ele já tivesse pronto há muito tempo, mas infelizmente não foi possível, os recursos só saíram agora, esse dinheiro já foi solicitado há mais de 1 ano atrás, né? E que saiu só agora, recentemente, foi aberta a licitação e nós estamos só aguardando a reta final, vamos dizer assim, dos prazos
para que as obras possam ser iniciadas e, com isso, poder iluminar também a Ponte de Ferro. É um projeto, na minha opinião, que vai ficar permanente, e essa ponte centenária merece isso, né? É uma ponte maravilhosa. Por ali nós tivemos a Mogiana, que foi o que, na minha opinião, trouxe o grande desenvolvimento para essa região, a Mogiana. Quanto era gostoso você sair de Mogi Guaçu e ir a Ribeirão Preto, por exemplo, com o trem. Era uma delícia, né? Era algo que eu gostaria que voltasse isso, né? Eu acho que deveria voltar, né? Eu acho que a gente vai ainda, eu não vou ver, mas os nossos filhos e netos poderão ver os trens novamente de passageiro ao longo desse trecho, pegando aí de norte a sul do estado de São Paulo. Seria interessante, realmente. Eu ouço muita gente dizer que gostaria, mas acaba ficando impeditivo, porque o único trechinho que tem é de Jaguariúna até Campinas, e aí a pessoa tem que viajar até Jaguariúna, já gasta um dinheiro, depois vai ter que pagar uma passagem. Então seria bem interessante se em um futuro próximo algum projeto trouxesse novamente os trens aqui para a Baixa Mogiana. Agora, prefeito, ficou um assunto aqui, eu estou verificando a pauta aqui, que o prefeito acaba antecipando alguns assuntos, eu estou eliminando aqueles que já foram. A gente até mostrou imagens aí da Expo Forest. Queria que o senhor falasse desse evento, porque me parece que é um dos maiores eventos da América Latina e que tem sede em Mogi Guaçu e muita gente não sabe, é isso? A Expo Forest ela é um projeto vinculado à indústria do papel, né? E ela foi feita por 2 vezes. Eu participei aqui em Mogi Guaçu. Um espetáculo, foi algo extraordinário. Depois eles foram para a região ali de Ribeirão Preto, né? Nós tínhamos aqui algumas dificuldades de estadia, não tinha hotel, e a necessidade de hotel para essa feira era muito grande. E com isso, eles se dirigiram para uma outra região, a região de Ribeirão Preto. Mas é possível, né, com essa infraestrutura que a cidade já está oferecendo, dela voltar a ser novamente aqui também na nossa cidade. Eu espero que isso aconteça. É maravilhosa essa feira. É uma feira de equipamentos, de projetos, que eu fiquei impressionado com o nível dessa feira que aconteceu aqui em Mogi Guaçu. O senhor já falou sobre o assunto, o MIT, município de interesse turístico, e até mostrou algumas imagens. Vale ressaltar que, de repente, muitas pessoas criticam, mas por que turismo em Mogi Guaçu? Mas é justamente aquilo que o senhor falou, né, prefeito? A partir do momento que consegue esse selo de MIT, acaba recebendo recursos anuais para realmente fazer investimentos naquilo que há um potencial de turismo, não é isso? Sem dúvida. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Porto Mandi. O Porto Mandi é algo que, se a gente tivesse recurso, né, os investimentos poderiam ter sido feitos já há muito tempo, mas nós não tínhamos como tirar o esgoto daí. Agora, com essas obras do tratamento de esgoto, vai ser possível você tirar o esgoto dali. É possível até que a gente consiga, em 2 etapas, né, tirar metade do esgoto e já transformar essa metade numa grande área de lazer, com estacionamento e tal, e a outra metade no futuro. É um tratamento de esgoto que vai atender agora a 100 mil habitantes, já está pronto o 3º módulo com mais 50 mil, 150, e o 4º módulo futuro. Então, esse tratamento de esgoto poderá atender uma população de 250 mil habitantes. Isso pode levar aos seus próximos 50, 60 anos aí, se Deus quiser. Mas é um projeto que realmente enche os olhos da gente em aproveitar as margens do rio, com calçadão, com local para passeio, com local de lazer, com ambiente esportivo, enfim. É um projeto que o Mogi Guaçu precisava. E agora ele está praticamente desenhado, pronto e iniciado com esse projeto do tratamento de esgoto. Prefeito, eu estou vendo aqui que a produção colocou na pauta um aplicativo de turismo. Como que é? Como que funciona? Como vai funcionar? Bem, o aplicativo de turismo foi um projeto elaborado pela Faculdade Franco Montoro, né? Esse aplicativo foi um espetáculo, nós lançamos lá na faculdade, foi algo que marcou, né, um momento da nossa história. Isso mostra o quanto que a nossa faculdade já avançou também na área de aplicativos. Então eu acho bonito isso, eu acho que envolve a nossa cidade, envolve a comunidade, envolve os estudantes, envolve
todos aqueles que vivem do turismo, envolve o pessoal de restaurantes da cidade, de hotéis, é por aí. Eu acho que a cada dia que passa, novos investimentos devem ser feitos na área de turismo em Mogi Guaçu. Eu acho que com o Porto Mandi, com os festivais, agora a Associação Comercial está montando um belo espaço ali na Avenida dos Trabalhadores, na Avenida Brasil. E está montando um espaço que é um centro de convenções. É um espaço que não é um centro de convenções enorme que a gente gostaria, que chegamos a comentar isso com ele, mas vai ser um centro de convenções que vai atender a uma camada da população, de empresários, de uma área de mais de 1.000 metros quadrados. Eu acho interessante isso. Então é mais um investimento que vai ser feito ali na Avenida Brasil, ao lado do futuro distrito industrial que está ali na antiga Vila Champion. Então você vê, a gente envolve lazer, trabalho, né? E todo esse envolvimento em cima de uma grande avenida que agora, se Deus quiser, essa semana que vem, ela vai ser reiniciada. Interessante. Desculpa, prefeito, é interessante eu falar da Associação Comercial, porque hoje, atualmente, ela realiza a sua feira, né, o Liquida Mogi Guaçu, que já tem uma certa tradição regional, e atrás o turismo de negócio, atrás pessoas de outra cidade, realiza no Centro Cultural, que o senhor já falou. Então, esse novo espaço que está sendo construído pela Associação Comercial na Avenida Brasil, além de suprir uma necessidade da Associação Comercial, vai trazer também esse benefício para o município, né, para receber grandes eventos, shows. Com certeza, é isso que eu digo. Olha como é que muda o espírito, né? Por isso que eu falo, quando você começa a fazer os investimentos, focando, né, por exemplo, no turismo, vai acontecendo, os investidores vêm, a própria população de Mogi Guaçu começa a sentir a necessidade de fazer isso, né? É por isso que eu digo, quando você mexe com cultura, você mexe com conhecimento, né? Quando você quer ter conhecimento sobre um determinado assunto, você vai atrás. Quando você quer que a sua cidade fique boa e que gere qualidade de vida para o seu povo, você vai fazer bons investimentos. E é isso que a Associação Comercial está fazendo. Bons investimentos. Um belo prédio, adquiriu agora uma área extraordinária e vai criar ali um centro de convenções. O nosso sonho era criar um centro de convenções numa área de 5 alqueires de terra, que a gente havia conversado com a associação. Não foi possível agora, mas poderá ser no futuro. Prefeito, para a gente terminar o assunto turismo, mas ainda temos mais assuntos para hoje, ainda temos para chegarmos a 1 hora do programa, tem aqui um outro projeto futuro, que é o Parque Linear Luiz Lanzi. O que é esse Parque Linear Luiz Lanzi, prefeito? Esse Parque Linear, ele é uma área verde que nasce ali na Lagoa do Chula e vai terminar lá na Estiva Gerbe, né? O ponto inicial praticamente é toda aquela área ali da Lagoa do Chula e toda a sua extensão, cortando Mogi Guaçu depois, um trecho leste-oeste e outro trecho norte-sul, e vai terminar numa lagoa que nós projetamos ali junto do IP Amarelo. Então, dali ele segue em direção à Estiva, né? E vai fazer com que a gente conclua esse projeto. É um projeto que vai levar muitos anos. Mas se cada prefeito no futuro fizer um trecho de lazer, imagina esse parque linear ao longo desse espaço todo. Sair do Chula, descer, vai até o Jardim dos Lagos, desce, vai até a Lagoa dos Ipês, depois vai até a Lagoa do IP Amarelo e assim sucessivamente. E durante os trechos tem várias áreas de aproveitamento que você pode fazer, né, de lazer, de caminhada, alguns projetos que você pode ir colocando, como o Chico Mendes, né, de ter aves, enfim, você trabalhar a fauna e a flora dentro de todo esse projeto ao longo dos próximos anos. Vou ligar aqui. Ainda falando sobre esse turismo de meio ambiente, falando sobre essa questão educacional, nós falamos no último programa sobre meio ambiente e falamos sobre investimentos que estão sendo feitos lá na Chico Mendes, no Parque Chico Mendes, né? E também falamos sobre o pedalinho que está sendo administrado em parceria com a sociedade, né, prefeito? Também são pontos voltados aí para o turismo. Eu acho que nós estamos começando a chegar no momento, né, de uma participação cada vez maior da comunidade nas áreas públicas da nossa cidade.
quando a gente nota o interesse da população em ajudar na gestão dessas áreas, ela é fundamental. O caso, por exemplo, do Chico Mendes, eu acho que essa área é uma área maravilhosa. O Chico Mendes foi depredado no passado, né? E nós conseguimos recuperar o Chico Mendes, transformando numa área de meio ambiente extraordinária. Milhares de crianças iam toda semana ali para ter aula de meio ambiente. Milhares. Nós fizemos um projeto lindo. Depois houve um processo, sei lá o que aconteceu, e de repente nós perdemos toda aquela infraestrutura que nós tínhamos ali. Doaram até os bichos que nós tínhamos lá, para vocês terem uma ideia. Lamentavelmente. Agora nós conseguimos recursos com o deputado Nelson Marqueselli e nós estamos reformando uma boa parte, né? Os escoteiros estão ali também participando todo sábado. Aí o que a gente quer? Envolver a população dentro desse projeto do Chico Mendes. Não é diferente do Jardim dos Lagos, não será diferente dos 120 anos, não será diferente uma participação grande, sem dúvida nenhuma, que vai ter nesse projeto linear Luizinho Lanzi. Eu acho que isso faz parte de um potencial enorme que nós temos, como é o Parque da Cachoeira, né? O Parque da Cachoeira lá atrás, quem não conheceu o restaurante da Dona Maria? Quem que não conhecia? Quantas vezes a gente via a população de Mogi Guaçu ir até aquele restaurante? Era o único restaurante que a gente tinha à margem do rio, do lado de Mogi Guaçu. Todos os demais estão do lado de Mojimirim. O que impede dos investimentos voltarem a ser novamente próximos ali, com essa barragem do nosso lado no futuro? É isso que nós estamos pretendendo. Nós vamos ter condições de fazer isso? Claro. Então você pega da barragem até a Cachoeira de Baixo, é um potencial enorme de você vir pelo barco, passando pelo centro da cidade e indo até... Você pode chegar aí com o barco, claro que tem que ter pessoas qualificadas para trabalhar isso, até Pirassununga, né? Então é isso que nós queremos, mostrar esse potencial que a gente tem. O rio Mogi Guaçu, ele conta essa nossa história de todas as formas, né? Mas ele foi o rio que trouxe, além da vocação, né, turística que ele pode ter, mas o rio Mogi Guaçu foi o que trouxe os resultados econômicos financeiros de desenvolvimento da cidade. Foi através dele que vieram os italianos com as indústrias cerâmicas. Foi através deles que os americanos vieram para a Champa, o papel e celulose e refinações de milho Brasil. Foi em função da água. A água é fundamental. É por isso que eu digo, preservar a água é preservar o futuro da nossa cidade e da nossa região. Prefeito, a gente falou bastante sobre o Parque Mandi, um projeto que o senhor planejou, já apresentou para a gente aí, que envolve ali aquela área onde está atualmente a estação de tratamento de esgoto, as lagoas de tratamento de esgoto. E na semana passada o senhor comentou que recentemente até ganhou um símbolo, né, que vai ser colocado ali no Porto Mandi. Conta essa história para a gente. É uma surpresa que a gente tá querendo fazer, e um proprietário que resolveu doar para nós um Mandi, que é a nossa marca, é o nosso mascote. Quem nasce em Mogi Guaçu é Mandi, quem nasce em Mojimirim é sapo. Então tinha aquela grande rivalidade, né? O Mandi e o sapo, né? Futebol era assim. Sim. Não era fácil. A gente enfrentar Mojimirim lá em Mojimirim não foi fácil. Quantas e quantas brigas, né? E ao mesmo acontecia aqui em Mogi Guaçu. Mas era uma rivalidade. Hoje não tem mais isso. Mogi Guaçu e Mojimirim é uma cidade só. Ela está conurbada. De vez em quando aparece uns atritos aí por causa de namoro e tal, mas isso é passageiro. Mas é uma cidade só, não tem mais divisão, está conurbada as duas cidades. O quanto é importante o desenvolvimento regional, né? E é isso que nós queremos. Então, o Mandi é o nosso mascote, e é o mascote do turismo da cidade. Você imagina, daqui a alguns anos, todo mundo que vier para cá vai ter pesqueiros de Mandi, nós vamos ter restaurantes onde você vai ter o prato Mandi. Nós estamos agora fazendo um projeto, e o Lucas está organizando isso, né? É um projeto, só não aconteceu por causa da pandemia, né? Senão esse projeto já estava acontecendo, que é trazer os melhores chefes de cozinha, fazer um né, festival, da região, Festival do Mandi, para fazer o prato Mandi, né?
Isso passa a ser uma atração turística todo ano também na cidade, né? A exemplo do que vem acontecendo com a música, né? Você não imagina o quanto foi importante o investimento que nós fizemos na música. A música, ela trouxe para Mogi Guaçu algo que pouca gente sabe. Mogi Guaçu tem hoje dezenas de jovens maestros que saíram daqui e estão para o mundo. Não é só para o Brasil, não, estão fora do Brasil. Por quê? Nós começamos na banda, na Corporação Marcos Vedovelo, a banda infanto-juvenil. Gil, quando nós começamos isso lá atrás, em comecei em 79, 78, né? E começamos a fazer um trabalho, eu conversei com o professor Geraldo e falei, professor, eu gostaria muito de ter uma banda de crianças aqui na cidade, né? E como eu tinha tocado na banda, eu participei da banda, eu tocava repique lá com o Geraldo, e era um negócio que entusiasmava a gente, sabe? E eu tive essa convivência no esporte e tive essa minha convivência também com a música, né? Com a dona Ondina Batista, que eu aprendi a tocar acordeon junto com o Aldomir Arengue, né? Com o Bortoto. A gente tinha um grupo, o Nenê, meu cunhado, estudava com a dona Ondina, né? E música, e acordeon. E depois eu fui tocar repique lá com o Geraldo. E quando eu assumi a prefeitura em 77, eu passei automaticamente a ser o presidente da Corporação Marcos Vedovelo. E eu falei para o professor, eu gostaria de ter uma banda de criança. E o Geraldo tinha um pouco de preocupação, por ele ser muito alto, ele dá aula para criança, ele achava que as crianças iam ficar muito receosas, né? E aí, o doutor Dionísio, um dia chegou para mim e falou assim, doutor Dionísio era o ex-juiz de direito da nossa cidade, por sinal um homem extraordinário, um homem que deu uma grande contribuição também para o desenvolvimento da cidade. Ele falou para mim, Walter, eu gostaria tanto que a minha esposa pudesse fazer alguma coisa, trabalhar para a sociedade, ajudar de uma forma espontânea, né? E eu gostaria que a parte social. Eu falei assim, qual a especialidade dela? A dona Wanda era especialista em música, ela dava aula de música. Eu falei, doutor Dionísio, ela pode vir ajudar a montar o projeto do desejo nosso hoje. E ela veio, né? Deu o ponto de partida, ficou conosco um bom tempo, depois o Geraldo entrou e continuou o trabalho, e montamos, o doutor Dionísio e eu, nós dois, conseguimos os instrumentos gratuitos da sociedade de Mogi Guaçu, e montamos a primeira banda de criança na cidade. Um espetáculo que formou maestro, formou músico, inclusive o Benedito Carvalho, que é o nosso maestro hoje, estudou ali na Corporação Musical, na banda infanto-juvenil. E foi um início. Depois nós conseguimos a banda dos IPs, conseguimos a banda Luizinho Lanzi, agora estamos fazendo a banda Ondina Batista. Aí na época do Hélio, ele organizou a banda do Kaique, e é assim que foi. A Mogi Guaçu hoje é uma cidade que tem banda, tem orquestra, e é isso que é importante, música. A música, ela enriquece o cidadão, ela enriquece a família, ela enriquece a criança, mexe com os neurônios, dá mais vontade de estudar. Eu gosto demais de ver esse projeto. E eu quero aqui agradecer ao Benedito, ao Tonon, a toda a equipe, a todos os professores, da EMEA, porque tudo isso é um projeto de equipe. É a equipe que funciona as equipes de professor do Centro Cultural, da Educação e também da Corporação Marcos Vedovelo. E além disso, eles têm um contrato com a Prefeitura, onde dão aula de iniciação musical para mais de 3.500 crianças nas escolas públicas de Mogi Guaçu. Olha que projeto maravilhoso. E é isso que é Mogi Guaçu hoje. Tudo bem, vocês perceberam aí que a gente falava de turismo e já entramos na cultura, que são assuntos intrinsecamente ligados, né? Vamos falar um pouquinho sobre os eventos, prefeito. Eventos que foram criados em administrações na qual o senhor estava à frente, eventos que surgiram, eventos que ainda existem. Vamos falar sobre o FESPIM, a ExpoSig e a Expo Guaçu. A ExpoSig, ela aconteceu de janeiro a abril, é incrível, né?
Quando eu assumi em 77, o Carlos Nelson era o prefeito até então, e ele havia criado uma comissão, e foi escolhido nessa comissão o empresário Francisco Martini, Chiquinho Martini. E aí o empresário e essa comissão me procurou, mas não tinha absolutamente nada do que fazer, né? Porque foi muito em cima, né? E aí, Gil, essa comissão, sentamos, debatemos com um grupo de empresários e chegamos à conclusão que seria oportuno criar uma exposição cerâmica industrial. E aconteceu isso em pouco tempo, não foi janeiro, fevereiro, março, 3 meses, conseguimos montar uma ExpoSig. Essa ExpoSig foi um sucesso. Nós trouxemos aí o Roberto Carlos, pra você ter um maior nível. 77? Em 77. Depois em 78, não, eu acho que o Roberto Carlos veio em 78. Não, 78. Não, em agosto de 78. Então nós conseguimos fazer um projeto atraindo, né, uma atenção, dando para a população de Mogi Guaçu uma festividade desse nível, né? E a exposição era de altíssimo nível, né? O mesmo número de stand e a qualidade do stand que era colocado aqui, os empresários daqui colocavam no Anhembi, em São Paulo, né? Foi uma pena ter perdido isso, né? Porque isso é um instrumento de atração turística extraordinária, né? Mas aconteceu, mas está em tempo de retomar, né, com outras coisas, e tem alguns outros projetos que poderão ser feitos. Então a ExpoSig foi, sem dúvida nenhuma, um evento extraordinário que nós realizamos por anos seguidos. Depois acabaram com a ExpoSig e nós voltamos, no ano 2000, nós voltamos com a Expo Guaçu, né? Aí montamos a Expo Guaçu no ano 2000. Me lembro quando o senhor anunciou, eu estava no gabinete. Você estava lá, Gil? Estava no gabinete, estava de repórter. E é sem dúvida nenhuma, você vê, 2000, então 18 anos, não, 20 anos, 21 anos de exposição, todo ano o Mogi Guaçu tem uma marca que atrai a região inteira para cá. E é um espetáculo, né? E aonde colocar agora essa exposição? Aonde a gente vai colocar esse projeto? Um dos locais que a gente gostaria, que nós estamos querendo preparar, seria no Porto Mandi, tá certo? Deixar ali um alqueire de terra, um espaço, né, para evento. Só para o evento, né? E ali você poder trabalhar isso, porque ali nós estamos deixando estacionamento para 1000 carros, né? É possível que a gente consiga colocar esse projeto lá no futuro. Em que pé que está o Porto Mandi hoje? Só tem um projeto, prefeito? O Porto Mandi, o mais difícil do Porto Mandi é você tirar a lagoa de esgoto dali. Está tirando já? Não está tirando. Agora, com a conclusão dessa obra, você possibilita eliminar a lagoa. Porque você não pode mexer na lagoa hoje. Ela é uma lagoa anaeróbica, que recebe todo o esgoto do centro da cidade, uma parte da São Carlos, aquela região toda, e eu não posso mexer nela. A hora que tiver pronto o segundo módulo de lodo ativado, que é esse projeto que está sendo construído, aí eu vou poder eliminar a lagoa toda, ou 50% ou 60% dela. Eliminando 60% dela, eu tenho mais ou menos 3,5 alqueires a 4 alqueires de terra, que vai ficar disponível dentro dos 20 alqueires que a gente já tem ali na margem do rio, e toda aquela mata ciliar que nós fizemos isso lá atrás, tá certo? Que nós fizemos essa mata ciliar lá atrás, toda essa área vai ser aproveitada ali. E nesse local, nós podemos colocar, portanto, o evento da Expo Guaçu nesse local, possibilitando, junto com a associação comercial, o investimento de uma exposição permanente, aproveitando o espaço que a associação vai fazer na mesma avenida e mais esse espaço que nós temos ali. Olha como é que a gente vai poder compor tudo isso nesses próximos anos. Prefeito, o senhor acabou voltando para o Porto Mandi, eu sei que o senhor gosta muito desse assunto. Deixa eu aproveitar então e já fazer uma pergunta aqui. Recentemente, acho que o ano passado, ano retrasado, eu estive trabalhando num evento na cidade de Barra Bonita. E eu fiquei encantado com a região central da cidade. Tem a represa, tudo, tem o rio que corta a cidade. E quando você anda ali naquela orla,
do rio ali é algo impressionante. É mais ou menos isso que o senhor imagina, porque também tem o passeio de balsa lá, é claro que lá uma proporção maior, a represa, a balsa acaba subindo, vai para o outro lado, mas é mais ou menos isso que o senhor imagina para o futuro? Ali é um nível, é outro, né? Porque o Tietê ali... Mas o senhor falou sobre restaurantes, pesqueiros e tal. Ele tem a inclusa, né? Que você possibilita você sair do rio no ponto baixo e você leva o barco para... O senhor falou em passeios de barco, né? Outro nível, né? É um projeto que o Montoro, que começou lá atrás, do governo dele, né? Para você fazer com que o rio Tietê passasse a ser navegável. Projeto lindo, projeto maravilhoso. E Barra Bonita tem essa... Eu fui inaugurar o PAT, se eu não me engano, lá, quando eu fui secretário do Trabalho, né? E eu não conhecia. Eu tinha muitos amigos da faculdade de engenharia quando eu fiz em Bauru, tinha muitos amigos de Barra Bonita. Então é uma região rica, é uma região bonita, é uma cidade pequena, né? Não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, mas tem esse atrativo turístico ali que eu acho importante. Dá para fazer algo semelhante, né? Mas uma proporção bem menor. Não, na questão do barco, na questão disso, mas eu falo da margem do rio Mogi Guaçu, ser melhor utilizada com a criação desse Porto Mandi, com espaço para eventos, com espaço para restaurantes, com o espaço para o pessoal caminhar ali, para num calor como está essa noite, ter um lugar gostoso, iluminado para curtir a família. Isso é possível, né? Olha, o Porto Mandi vai ser em proporção bem menor ao Porto Madeira na Argentina. Eu não quero nem falar que é com relação à Rua do Porto em Piracicaba, mas é semelhante à Rua do Porto em Piracicaba. Mas a ideia dos restaurantes, eu gostaria que fosse mais ou menos dentro daquele nível do Porto Madeira da Argentina, que ele tem uma atração especial. Claro que o custo é muito alto, então a gente tem que fazer de acordo com as posses do nosso município, né? Os recursos. Aqui a gente quer que a iniciativa privada entre. Tá certo? O importante é a iniciativa privada entrar para ajudar a desenvolver um projeto desse nível. Mas é assim que a gente tem que pensar. Pensar alto. Com certeza. Pensar alto e verificar. Deixa eu observar aqui. Prefeito, alguns outros eventos que o senhor poderia estar destacando para a gente aí nessa sua história à frente da Prefeitura de Mogi Guaçu? Pérola Negra, o senhor estava vendo algumas fotos antes. Eventos que trazem saudade? É isso, prefeito? Então... Eu pedi para a Nani e para o André fazer um levantamento para mim, um pouco da nossa primeira administração. O quanto é importante você vincular um pouco essa história, né? Quando a gente fala em cultura, a gente fala em carnaval, né? Por quê? A cultura popular, o carnaval, é algo fantástico, né? E no carnaval de Mogi Guaçu, eu não me lembro como era gostoso a gente relembrar, né? O tempo da Lourdes, do Gancho, o tempo que nós tínhamos o carnaval aqui com a pérola, com a estrutura do São Carlos, do Unido São Carlos, o Vai Quem Quer, que nasceu de um movimento de jovens da cidade, né? Enfim, nós tínhamos várias escolas de samba. Você acredita, Gil, que nós compramos instrumentos? Eu estou vendo aquela foto ali do lado direito, e doamos, né, os instrumentos para as escolas, tá certo? É um projeto que, sem dúvida nenhuma, marcou muito, né, a administração. Ali tem, inclusive, a Tamparo ali, mas tem o vice-prefeito que está ali junto comigo também, na época que era o Admir Falsetti. Mas a gente fez um trabalho, né, um trabalho grande, né, nessa ideia de procurar mostrar o quanto foi importante para Mogi Guaçu esse projeto que nós fizemos aí com o Carnaval. E o Mogi Guaçu, Gil, teve o primeiro sambódromo do estado de São Paulo, que foi quando nós fizemos a Avenida dos Trabalhadores, nós tivemos a ideia de fazer arquibancada ali. Originalmente era para o Carnaval, então, a arquibancada... Aquela arquibancada passou a ser a arquibancada dos carnavais de Mogi Guaçu, né? E que foi por muitos e muitos anos o palco dos carnavais da nossa cidade. E é gostoso relembrar isso, né? O quanto é importante. E também fizemos com essa estrutura, começou um movimento para realizar o baile da Pérola Negra, né? Foi um outro evento tradicional de Mogi Guaçu. A escolha da rainha, né? O quanto foi importante. Isso está acontecendo até hoje, né? A gente tem todos os anos o desfile para a escolha da Pérola Negra da cidade, né?
Então eu acho que é por aí, são trabalhos que faz com que a comunidade se envolva como um todo, né? E é isso que nós queremos, fazer com que Mogi Guaçu tenha uma cultura popular como essa. Olha, o carnaval é, sem dúvida nenhuma, a cultura democrática, tá certo? Ela envolve toda uma sociedade, da pessoa do menor poder aquisitivo à pessoa do maior poder aquisitivo da cidade. Estão juntos dentro do espírito carnavalesco, né? Que envolve, principalmente o carnaval de rua, né? O quanto isso democratiza, né? A sociedade como um todo. E é isso que a gente procura, sempre procurou fazer em Mogi Guaçu, ter uma participação nesse nível na cidade. Já que o senhor falou das arquibancadas ali na Avenida dos Trabalhadores, gostaria que o senhor falasse sobre a criação do Centro de Convergência Cultural ali na antiga estação, também na avenida. Você vê, nós aproveitamos a antiga estação e transformamos ela no Centro de Convergência Cultural, né? Na época, atendeu muito a dança, o sapateado, né? Um pouco de organização de exposições. Foi, sem dúvida nenhuma, serviu bastante por um bom tempo. Depois que o Centro Cultural, ela teve uma atenção menor, né? Nós estávamos pensando, inclusive, de ter ali um local para música também. Era uma ideia que ainda a gente vinha discutindo aí com o Luiz Carlos, que nos deixou faz pouco tempo, né? Luiz Carlos Ferreira, que era o nosso secretário da Cultura, e para discutir um pouco a utilização melhor ali da antiga estação, né? Mas ainda não foi possível. Eu acho que ela precisa de uma outra reforma. Eu acho que tem uma necessidade de fazer uma restauração nela e ter um aproveitamento melhor daquela estação. Mas ela tem que ser, na minha opinião, na área de cultura. Ela não pode ter outro objetivo. Ela é palco de fazer um restaurante. Eu fui totalmente contra, Gil. Eu acho que ali nós temos que preservar realmente para exposição, para atividades culturais da cidade. Ela é palco de um evento de samba, mensalmente, ali, que até inspirou as cidades da região a fazer algo parecido, né? É legal. Na verdade, um samba e chorinho, né? Maravilhoso. Esse grupo é extraordinário. Olha, eu não quero citar nomes aqui, mas se eu for citar nomes, olha, quando a gente fica lembrando do que aconteceu no passado, dos envolvimentos que a gente tinha, né? A cidade era um pouco menor também, a gente conseguia ter uma convivência maior, tanto na área esportiva como na área cultural. Prefeito, suas considerações finais no programa de hoje, que abordou turismo e cultura. Até estouramos um pouquinho o tempo, mas deu para passar pela maioria dos assuntos. Alguns assuntos que ficaram pendentes, a gente pode voltar numa próxima edição do Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro. Eu queria só dizer a toda a população que realmente tem muita coisa ainda para falar sobre cultura e sobre turismo. Mas eu queria dizer à população hoje que ao longo da minha vida eu tive o privilégio de conviver com músicos na nossa cidade. E Mogi Guaçu é uma das poucas cidades que tem uma estrutura musical enorme. E nós queríamos ver isso crescendo, né? Não pode ficar só na estrutura da Corporação Marcos Vedovelo. Nós temos que ampliar, né? Fazer com que a gente tenha mais oportunidades, né? E agora, através da Faculdade Franco Montoro, esta semana eu acabo de receber a aprovação da Faculdade de Música da Faculdade Franco Montoro. Quer dizer que nós vamos ter, dentro da nossa Faculdade Franco Montoro, também a Faculdade de Música, que vai ser logo, logo uma universidade, né? Você imagina esses garotos que estão, 3.500 garotos, Gil, que estão fazendo iniciação musical, que amam a música, que querem ser um instrumentista, ou querem ser um professor de música, ou querem viver com a música, ou viver da música, eles vão ter a oportunidade de fazer esses estudos aqui em Mogi Guaçu, né? É fundamental isso. Então, Mogi Guaçu tem a escola inicial, lá na escola, os ensinos fundamentais. Tem a escola Marcos Vedovelo, né, da corporação. Aí nós temos alguns cursos, né, de corais da cidade, alguns grupos de corais envolvidos. Agora nós vamos ter uma faculdade de música em Mogi Guaçu. O que isso representa para o futuro da nossa cidade, né?
Então, quero agradecer ao Conselho Estadual de Educação, que acaba de aprovar a Faculdade de Música da nossa futura Universidade Franco Montoro, que eu, sem dúvida nenhuma, depois da conquista da Faculdade de Medicina agora, a Faculdade de Música é uma grande conquista para a nossa cidade. Agradeço de coração. Eu queria falar um pouco também da parte do grupo, né, de pessoas que mexem com a literatura, né, o quanto é importante esse grupo trabalhando, escrevendo livros, o quanto foi importante falar do Hélio Lealdino, do Marcos Cunha, da professora, me fugiu o nome, da dona Terezinha, se eu não me engano, do quanto foi importante da família Fantinato, o quanto que ela representou na área da cultura da cidade, né? Do quanto foi importante a pintura, do quanto foi importante o balé, o sapateado, o teatro, né? Tudo isso ainda não deu tempo de falar. E teve uma pessoa que trabalhou muito com teatro aqui na cidade, né? E isso, eu vou ter uma oportunidade de voltar a falar sobre isso, porque Mogi Guaçu tem o que tem em função de muita gente que trabalhou, e tem o que tem pelo teatro em função de um grupo de profissionais que amam a cultura e que, através do Tudo pela Cultura, nos ajudou a concretizar esse sonho de ver o teatro, a nossa estrutura do teatro, que eu tive o privilégio de dar o nome de Tupec. Eles não sabiam, e quando nós inauguramos o Tupec, né, com a presença do ex-ministro, que estava ali do nosso lado, convivendo conosco, que nos ajudou a trazer os recursos, o deputado Candir, né? Naquele instante eu disse que eu gostaria que aquele teatro levasse o nome de Tupec, e ficou. Eu vi pessoas chorando aquele dia de emoção quando nós dissemos isso, porque foi um movimento popular que aconteceu nessa cidade e que eu quis deixar como uma grande marca, que aquele movimento popular resultou na conquista de um povo do seu teatro municipal. Tá certo, muito bem. Me lembro também dessa oportunidade e, na verdade, rola uma retrospectiva nesse programa com o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Cavenhanha. Boa noite, prefeito. Teremos mais 3 encontros ainda no Trabalhando Hoje, Projetando o Futuro, ainda nesse mês de setembro. Boa noite. Eu queria que depois dessas 3, eu dissesse que nós temos aí, talvez, se quero convidar a Mogi Play, nós vamos inaugurar 3 creches e vamos inaugurar a escola do Ipê Amarelo. Vai ser uma inauguração virtual, não vai ser possível fazer com concentração, né? Mas eu quero convidar a imprensa como um todo, e eu não gostaria de ver a Mogi Play ausente desse evento da maior importância. Leva o nome do professor Ubirajara Ramos, a escola, e com isso a gente quer fazer a inauguração da escola em primeiro lugar. Os móveis já estão chegando, né? Nós estamos deixando ela toda pronta. Eu, particularmente, confesso que eu não acredito que a gente vai abrir essa escola esse ano. Eu acho muito difícil. Do jeito que as coisas estão, eu acho muito difícil. Mas nós estamos deixando ela pronta, né, para ir retomando de forma gradativa, né, e fazer com que Mogi Guaçu tenha condições de, quando voltar às aulas, toda a nossa infraestrutura esteja preparada. A nossa equipe da educação está atenta a isso, e eu espero que isso aconteça com muita responsabilidade por parte de toda a equipe da nossa administração. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção. Nós estamos falando de 1 hora, eu poderia ficar falando mais 1 hora aqui com vocês, mas a gente deixa para terça-feira que vem. Será na terça-feira que vem, né? Na terça-feira próxima. Às 18 horas, pontualmente, estaremos de volta com o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Cavenhanha. A Mogi Play se sente honrada em participar desse projeto aqui de prestação de contas, de informação, de utilidade pública, de uma retrospectiva histórica com o conhecimento do prefeito Walter Cavenhanha. Uma boa noite a todos vocês e até uma próxima, se Deus quiser.